pensar o quão incrível é a nossa memória e que sem ela nós sequer lembraríamos quem nós somos? Então vem comigo que eu vou te explicar como é que funciona. De grosso modo, a memória é a nossa capacidade de adquirir, armazenar e evocar informações. Apesar dessa definição simples, o que acontece no nosso cérebro é muito mais complexo do que isso. Usamos a memória o tempo todo, seja para lembrar o caminho até o trabalho, seja para lembrar o nome de um amigo ou até mesmo dirigir sem pensar nos movimentos. Isso acontece porque o nosso cérebro cria circuitos neurais que automatizam essas ações. As informações formam os circuitos neurais que a Carol explicou, e se você reforça esses circuitos, a memória se fortalece. E essa é a tão importante repetição. Isso fortalece as lembranças e faz com que assim a gente aprenda as coisas mais rápido. Alguns pesquisadores classificam as memórias de formas diferentes. Alguns falam em memória de curto e longo prazo e outros levam em conta a função e dividem em memórias de arquivo e de trabalho. A memória sensorial, ela nos permite reter informações que são captadas pelos sentidos, como imagens, sons e cheiros. Ela tem uma grande capacidade de armazenamento, porém curta duração. Então, só uma pequena parcela dessas informações que são captadas realmente vão se entrar de forma consciente. A memória sensorial funciona por meio de impulsos elétricos, o que faz com que ela não deixe marcas registradas nos neurônios. Por exemplo, quando a gente vê algo, a imagem fica registrada por frações de segundos no cérebro antes da gente tomar consciência dela. Além disso, existem diferentes tipos de memória sensorial. A memória ecoica, que é a auditiva, ela pode durar até 20 segundos, e a memória icônica, que é a memória visual, ela dura cerca de meio segundo. E, além disso, se essas memórias não forem processadas pela memória de trabalho, rapidamente elas vão desaparecer e você vai acabar esquecendo. A memória de trabalho ela é super rápida e limitada. Ela guarda informações enquanto estamos usando essas mesmas informações. Como, por exemplo, quando você decora o número da pizzaria, é só o suficiente para você fazer a ligação. Ou quando você está em uma conversa e você precisa lembrar das palavras ditas para que a conversa faça sentido. É como um carrinho de supermercado mental que consegue armazenar uma quantidade de itens de cada vez. Isso acontece porque ela interage diretamente com as memórias de longo prazo, trazendo à tona as memórias que mais fazem sentido para o momento. Porém, o mais curioso é que as informações em memória de trabalho, elas são descartadas depois que são usadas. Só que, se elas tiverem um significado importante, elas podem se tornar uma memória duradoura. A memória de longo prazo, ou memória remota, ela armazena informações durante longos períodos, sejam anos, meses, décadas, durante um certo período de tempo. Ela funciona como um armário, que você guarda um monte de informação lá dentro, mas para armazenar essas informações, o cérebro passa por 3 etapas. A aquisição, que é aquela parte em que o cérebro absorve as novas informações, a consolidação, que é o processo de armazenamento dessas memórias, e a evocação, que é quando essas memórias são repetidas, sejam elas espontaneamente ou voluntariamente. E como o cérebro sabe quais dessas informações ele deve guardar e quais dessas informações ele pode descartar? É simples. O cérebro, ele tem alguns requisitos para poder separar essas memórias. Por exemplo, memórias que são repetidas, a repetição. Como eu falei no início do vídeo, a repetição faz com que as memórias se tornem mais sólidas. E aí faz com que o cérebro armazene de forma mais fácil. Outra coisa, memórias com significado. Memória com significado emocional, elas são armazenadas de forma mais fácil. E também a conexão. Memórias que têm conexão com outras que você já tem, também são guardadas de forma mais fácil. Como o próprio nome já diz, esse tipo de memória ele fica pouco tempo no
nosso cérebro. No geral, ele é responsável por trazer um entendimento e uma narrativa lógica, ou seja, ele é responsável por fazer vocês entenderem à medida que eu for falando coisas novas. A quantidade que você é capaz de lembrar de uma sequência de dígitos é limitada. Nosso cérebro, nossa memória, ela é capaz de reter informações de até 30 segundos, mas é possível incrementá-la repetindo as palavras ou incrementando e proporcionando significado aos elementos. Bom, sem a memória, nós não nos lembraríamos de nada. Nós não nos lembraríamos das nossas experiências, dos nossos amigos e nem da nossa própria identidade. E mais, a forma com que organizamos as nossas memórias facilita ou dificulta lembrar de informações no futuro. É isso, um beijo da Anitta!